Olá, alunos do curso de Ciências Contábeis da EAD da Unicesumar, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui à nossa segunda aula da disciplina de Teorias da Administração. Quando a gente fala em administração, a administração está em tudo. Então, basicamente, o que as teorias da administração buscam ou têm o propósito de fazer? Predizer o comportamento das empresas, ou seja, como as empresas vêm a funcionar. Então, as empresas, naturalmente, elas estão interessadas em aumentar a sua eficiência, aumentar a sua eficácia e também produzir mais produtos para que ela possa atender um número maior de pessoas que estão dispostas a comprar os seus produtos e os seus serviços. Mas para que ela consiga produzir cada vez mais, com menos e com mais qualidade, ela precisa trabalhar o seu ambiente organizacional, precisa trabalhar o fluxo de atividades, precisa definir quais são as atividades mais importantes, como será o relacionamento entre as pessoas, quais são os recursos necessários. Então ela precisa fazer um planejamento. Então as teorias vão ajudar a entender como essas empresas devem funcionar para que elas possam aumentar consequentemente a sua lucratividade. Então a teoria vai predizer o comportamento das organizações. Para a gente começar as discussões da unidade 2 do nosso livro didático, vamos entender então como que funciona a teoria da administração científica, né? Que foi a primeira teoria escrita ali por Taylor em 1903. Mas antes dessa teoria, nós temos uma conceitualização histórica, né? Então o mundo estava vivendo a revolução industrial, né? Muitas mulheres, muitas crianças trabalhando no chão de fábrica, as empresas não eram tão eficientes, né? E o mundo naquele momento estava demandando uma quantidade maior de produtos, né? Então as empresas precisavam encontrar maneiras de produzir mais com menos e também ser mais lucrativas. E também naquele momento os sindicatos estavam pressionando as empresas porque elas contratavam mulheres que não estavam qualificadas para o trabalho braçal, aquele trabalho pesado, assim como também crianças. Então as empresas estavam passando por um momento também de organização. Mas Taylor, olhando para essas empresas, ele observou que elas eram empresas muito ineficientes, né? Então não tinha um processo de recrutamento adequado, não tinha um processo pelo qual as atividades eram desenvolvidas de forma eficiente, né? Quando as pessoas trabalhavam dentro das indústrias, elas que escolhiam a melhor maneira de fazer as atividades. Então as empresas não tinham certo controle sobre o processo produtivo, sobre a prestação de serviço. Então Taylor ele passou a fazer o quê? A observar como que as tarefas dentro da empresa elas eram executadas. Então o que ele fez? A cada tarefa executada dentro da empresa, ele pegava um cronômetro e cronometrava o tempo de execução. E com base nesse estudo científico, ele iria buscar ali qual era a melhor maneira de se executar uma atividade, né? Porque quando você dá a liberdade para que uma pessoa execute a atividade do jeito que ela quer, talvez aquela forma que ela executou a atividade não seja a maneira mais eficiente. Então você torna a produtividade da empresa baixa, né? Então seria necessário estudar como que a empresa funciona para contratar uma pessoa que tivesse as competências, as habilidades, as atitudes necessárias para executar aquela função, e não qualquer pessoa, né? E como que a gente vê isso nas organizações? Já fica a primeira dica, o que vocês podem observar. As empresas, quando elas contratam um trabalhador, um funcionário, um colaborador, elas já vão explicar como que ele deve executar a atividade pelo qual ele foi contratado. Então já existe uma atividade bem definida, já existe uma descrição do cargo, aquilo que ele precisa fazer dentro da empresa. Então o funcionário não precisa se preocupar em criar as atividades. As atividades já estão criadas com base no estudo acerca da eficiência, né? Então essa é uma das primeiras um dos primeiros aspectos das organizações. Então pode-se dizer que essas empresas
essas organizações, né, elas tiveram como foco analisar então as suas tarefas, o que nós chamamos de organização racional do trabalho. O que é a organização racional do trabalho? É um modo científico de estudar como cada atividade deve ser exercida. E qual que é a principal contribuição dessa escola? Mais eficiência, estudo dos tempos e movimentos e pagamento também por produção. Então entendia-se naquele momento, lá em 1903, quando Taylor estava realizando seus estudos, que as pessoas eram preguiçosas, né? Mas que você tinha forma de estimular as pessoas para que elas pudessem ser mais produtivas. Então, quanto mais as pessoas trabalhavam, os funcionários no caso, né, mais remuneração elas obtinham. Então, era uma forma de incentivar e motivar e aumentar a produção. Então, um dos focos também era pagar altos salários, né? Trazendo para uma pesquisa nas organizações nos dias de hoje, você pode observar que o salário mais alto acaba sendo um estímulo em razão da produtividade, mas também é uma análise muito superficial, porque não só o dinheiro compra, né, as necessidades humanas, existem outros aspectos que dentro das empresas também são importantes, como as relações sociais, né, a forma com que a empresa valoriza as pessoas. Então, o que você pode observar aqui, considerando a teoria da administração científica, nas empresas atuais, é como que elas funcionam, quais são as atividades, como que é definida a remuneração. Então, você já está fazendo um link lá com a teoria da administração científica, que tinha aqui pelo menos 5 princípios básicos. Olha, veja bem, o objetivo da boa administração era pagar salários altos e ter baixo custo de produção. Ou seja, né, quanto mais você utiliza os recursos à disposição, você consegue diluir os custos de produção. Então você consegue diminuir os custos de produção e também consegue remunerar melhor o colaborador, o funcionário. 2. Com esse objetivo, a administração deveria aplicar métodos e técnicas de pesquisa para determinar a melhor maneira de executar as atividades. Então, a empresa é que, de fato, ficaria responsável por entender como que cada tarefa tem que ser desenvolvida, né? Então, você pega o escritório de contabilidade que você trabalha, né? Como que são desenvolvidas as atividades? Bom, certamente, quando ela contrata um novo funcionário, tem uma pessoa responsável por dar o treinamento, capacitação, desenvolvimento e que vai mostrar o caminho para esse novo colaborador como deve ser executadas as atividades. E não esse colaborador vai dizer como que vai funcionar as atividades na empresa, porque já existe ali um conjunto de técnicas e procedimentos já bem definidos. Então, o que você precisa olhar nas empresas nos dias de hoje? Como que essas técnicas, essas atividades são desenvolvidas? Então, pega lá um escritório de contabilidade. O objetivo é definir como as atividades são desenvolvidas, e você vai explicar como que essas atividades são desenvolvidas. O item 2 aqui da administração científica. Os empregados deveriam ser cientificamente selecionados, treinados e compatíveis com a sua função. Então, se antes contratavam mulheres, crianças ou pessoas para funções que elas não tinham compatibilidade, agora, para que as empresas pudessem ser mais eficientes, mais produtivas, reduzir os seus custos e produzir mais, era necessário contratar pessoas que tivessem uma qualificação necessária para executar cada função. Então, basicamente, você contrata a pessoa de acordo com as necessidades de cada função. Então, não adianta pegar uma pessoa que não tem condição para trabalhar com trabalho braçal e contratá-la, porque ela não vai ter um bom desempenho, né? Tem que ser uma pessoa que tem uma aptidão, um porte físico para esse tipo de coisa. Como que nós observamos isso nas organizações contemporâneas, né? Quando você vai contratar uma pessoa, o que você avalia hoje? Você avalia o currículo, a experiência profissional, a educação da pessoa que perpassa pela formação, a sua expertise, as suas habilidades emocionais, intelectuais. Então, as empresas não contratam qualquer pessoa, elas contratam uma pessoa que tem um perfil para executar aquela função. Então, olha que legal aqui o item 3. Se na administração científica diz que tem que contratar pessoas
de acordo com cada função. Nas empresas hoje o que ocorre, basicamente isso, né? Tem um processo de recrutamento e seleção que vai encontrar ali os talentos, né? As pessoas que têm mais compatibilidade com a função a ser desenvolvida. Por exemplo, vai contratar uma pessoa para trabalhar na área tributária no seu escritório de contabilidade. Tem que ser uma pessoa que tem formação na área, tem conhecimento, tem altos níveis de concentração, algumas habilidades específicas para trabalhar com esse tipo de serviço, né? Então, é basicamente um preceito lá da administração científica, obviamente, né, resguardando as suas particularidades da época para os dias de hoje, mas que faz total sentido, né, considerando esse princípio. Deveria haver uma atmosfera íntima e cordial de cooperação entre trabalhadores para garantir um ambiente psicológico bom para trabalhar. Então eles passaram também a valorizar o comportamento humano dentro das empresas, o ambiente de trabalho, né? Porque quando você tem um ambiente mais saudável de trabalho, é natural que as pessoas se sintam mais felizes, mais alegres, e a consequência disso é refletida na produtividade. Um ambiente bom de trabalho, você tem um ambiente muito mais produtivo. Então tinha esse cuidado. E quando você traz essa preocupação para os dias de hoje, você vê as empresas com inúmeros programas para criar um ambiente bom de trabalho, um ambiente de relacionamento muito bom entre as pessoas. E quando você trabalha feliz, naturalmente você vai ser muito mais produtivo. Esse é o reflexo direto, né? Então, olha que legal, olha que bacana, né? Então você consegue ver isso nas empresas dos dias atuais, né? A Unicesumar mesmo tem um monte de programa que beneficia os seus colaboradores, né? Então cria uma atmosfera cordial muito boa de trabalho. E se tratando que o trabalho é um fardo pesado que você tem que carregar todos os dias, quando você tem um ambiente muito bom, esse fardo se torna muito mais leve, agradável e atrativo. E quando o funcionário trabalhar feliz, ele vai ser muito mais produtivo para a empresa. Então olha que legal esse link, né, que você pode fazer entre a administração científica de Taylor e as empresas nos dias atuais, certo? Olha que legal na prática. Em 1903, quando foi fundada a Ford Motor Company, né, os fabricados seguiam métodos artesanais. Entretanto, Henry Ford entendia que a única maneira de produzir um carro que todos pudessem comprar a baixo custo, para isso concentrou-se na eficiência e na eficácia na produção, dividindo as tarefas em partes menores, seguindo os princípios da administração científica de Taylor. Em 1908 lançou o Ford T, o primeiro modelo que demorava 12 horas para ser produzido, mas em 1925, a cada 15 segundos, um carro já era produzido. Como que funcionava isso? Em 1908, a companhia produzia os Ford T, né? Aquele carro preto, né? Aquele carro inteiriço. Todo mundo já teve a oportunidade de ver aí esse modelo nas novelas e filmes mais antigos. E daí o que acontecia? Como eles produziam de forma inteiriça, quase que artesanal, demorava-se muito tempo. Então o custo diluído na produção dos carros era muito alto e o carro não se tornava acessível a todas as pessoas. Era só quem tinha dinheiro para pagar um valor muito alto para ter acesso àquele carro. Quando ele criou esses procedimentos de trabalho e dividiu em partes menores e criou uma linha de montagem, ele aumentou a eficiência do processo, diluiu os custos produtivos e o processo se tornou muito mais rápido. Então chega a carenagem, chega a carcaça do carro, painel, volante, pneus, os vidros, né, os painéis, ia montando tudo por partes. E ele conseguiu diminuir os custos de produção, aumentar a eficiência do trabalho. Então qualquer pessoa tinha condições de comprar um Ford T, desde que naquela época fosse na cor preta, tá? Então era uma coisa muito interessante e reflete muito essa questão da eficiência da administração científica. É uma forma que você encontra de se tornar muito mais produtivo, organizando de forma racional o trabalho, dando treinamento, né? Trabalhando esses conceitos da administração científica. Nós temos também a teoria administrativa, de 1916, foi criada por Fayol, só que a ênfase estava nas
estruturas. Como que isso funciona, né? Bom, para que você possa organizar as atividades dentro da empresa, o que você precisa ter? Uma estrutura de trabalho, quem é subordinado a quem, de onde as ordens vêm, quem obedece a quem. Então, o que é uma estrutura? É um organograma, né, que vem do nível estratégico, mais alto escalão da empresa, os donos, proprietários, acionistas, o nível intermediário, que envolve ali os gerentes, supervisores, e o nível operacional, que são as pessoas que trabalham no chão de fábrica, executando as tarefas a curto prazo. Então você passa a organizar a empresa e organizar as suas tarefas, né? Então você tem uma subordinação, você tem ali a quem obedecer. E também Fayol criou aqui um planejamento que perpassa por 4 variáveis, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar. O que é planejar? É como definir as tarefas que devem ser executadas. Organizar, como organizar essas atividades, né? Se você olhar dentro de um escritório de contabilidade, como que é a organização do trabalho? Quem é responsável pelo quê, né? Quais são as atividades responsáveis do gerente? Quais são as responsáveis do analista tributário? Quais são as responsabilidades da pessoa que cuida de recursos humanos? Então, olha que legal, você tem a organização. A direção ou a execução são como as atividades devem ser executadas, né? Que tipo de ação cada colaborador precisa ter para ter a eficiência máxima. E o controle nada mais é do que tão importante quanto definir e executar as atividades que são planejadas é verificar se essas atividades estão sendo executadas de forma eficiente, né? Então você precisa ter indicadores para realizar uma avaliação para verificar se aquilo que está sendo planejado, aquilo que está sendo executado, está sendo eficiente. Se está sendo eficiente, vai trabalhar para melhorar ainda mais. Se não está, você precisa criar um plano de ação para resolver esse problema. Então, olha que legal, começou-se a ter uma ideia da importância do planejamento. E Fayol também trabalhou com alguns princípios da administração, dividindo a administração em algumas áreas funcionais ou áreas departamentais. Ele dizia que a administração ela poderia ser ensinada, né? Poderia haver esse compartilhamento de informações com todas as pessoas. E com base nisso, ele dividiu uma empresa em 6 grandes áreas. Olha que legal. Primeiro, com a função administrativa, que era responsável pelo planejamento, organização, direção e controle. Então, olha dentro da empresa que você trabalha, não tem uma área responsável pelo administrativo da empresa, que faz todo o planejamento? Então é isso que você deve observar, como que aquela empresa planeja as suas atividades, como que ela organiza as suas atividades, como que ela executa as atividades nos dias de hoje e como que ela realiza uma avaliação. Então é isso que você tem que fazer na sua atividade de mapa, né? Você, olhando para as empresas, você vai ver que ela tem diversas áreas diferentes. Então são organizações que facilitam o trabalho e a produção das empresas nos dias atuais. Você tem a função técnica, né? O que é a função técnica? É aquela função que envolve o operacional ou a produção. Para produzir aquele produto, você precisa ter pessoas que têm conhecimento daquela linha de montagem ou daquela atividade a ser executada. Você também tem as funções comerciais, né? O que é a função comercial? É de vender o produto ou comercializar o serviço. Olha para as empresas nos dias de hoje. Como que funciona essa função? Tem lá um departamento de vendas, né? Que faz a abordagem ao consumidor e acaba comercializando os produtos ou serviços. Você tem a função financeira, que é responsável pelos pagamentos, recebimentos, pelas projeções. Então, uma área que cuida das finanças da empresa. Então, basicamente, você tem isso hoje nas empresas. É algo que você também pode observar. Como que funciona o financeiro daquela organização? Tem uma área que cuida dessas atividades? E a função contábil. Todas as empresas têm uma área contábil. E quando elas não têm, elas terceirizam esse serviço, que são responsáveis pelos registros contábeis, né, que trabalham com os dados e muitas vezes com sentido gerencial, né? Eles ajudam a analisar aquelas informações e tomar decisões. E também uma função de segurança que envolve o cuidado com os ativos da empresa, né? Todo o aparato, toda a infraestrutura necessária que ela possa funcionar. Então,
veja bem aqui, não é muito difícil você, aluno, olhar aqui essas funções da teoria administrativa escritas por Fayol nas empresas nos dias atuais. Olha lá, a empresa não tem uma administração? A empresa não tem uma área de produção? A empresa não tem uma área comercial? A empresa não tem uma área de finanças que cuida ali das suas finanças? A empresa não tem uma área contábil que faz os registros das informações? Emissão de nota fiscal, né? Então tudo isso que vocês já sabem como faz. E uma área que cuida do seu patrimônio, né? Que envolve a segurança da empresa. Então, pessoal, é isso que vocês devem observar. Pega um escritório contábil, né? Quem cuida da administração do escritório? Quem cuida da execução das atividades dentro do escritório? Como são desempenhadas essas atividades? Quem cuida do comercial? Porque um escritório de contabilidade faz a captação de clientes, né? Então alguém vai vender aquele serviço. Então, basicamente isso que vocês devem ir observando nas empresas atuais. Então, vocês vão perceber que a teoria administrativa está sendo aplicada. E não só isso. Na teoria administrativa, nós temos a divisão do trabalho dentro das empresas. Então, cada pessoa tem uma função específica, né? É como se fosse um time de futebol. Você tem um lateral, zagueiro, atacante, que formam um time e completa os serviços a serem executados. Então, dentro das empresas hoje, nós não temos a divisão do trabalho. Como é feita essa divisão? Não tem autoridade e responsabilidade, não tem uma pessoa que é responsável por delegar as tarefas, não temos a necessidade da disciplina, né, que envolve como a pessoa deve se comportar no ambiente de trabalho, não temos uma unidade de comando na figura de um chefe que delega as atividades que devem ser desenvolvidas, não temos uma unidade de direção que normalmente é feita pelos donos e proprietários da empresa que diz quais são os rumos que a empresa deve seguir. Temos também uma subordinação do interesse individual ao interesse geral, né? Então, o que acontece? O que é mais importante? O interesse individual do funcionário ou o interesse da empresa? Naquele momento, o interesse da empresa. Temos a remuneração do pessoal de acordo com o seu cargo, de acordo com a sua função, em função até da meritocracia, né? Então, se você tem uma função mais básica, você recebe um salário condizente. Se você tem uma função mais específica, você recebe um salário condizente também. Então, e você tem a centralização das decisões, uma cadeia que envolve uma escala de trabalho, uma ordem, uma equidade, estabilidade pessoal no cargo também. Muitas empresas têm esse tipo de programa, o que acaba motivando as pessoas. Tem a questão da iniciativa, do trabalho em equipe. Então, olha, são princípios da administração científica que você consegue ver nas empresas atuais. Então, é uma forma com que essas empresas se comportam, né? Então, a teoria ela vai predizer, obviamente, como que essas empresas devem se comportar. Qual que é a principal diferença lá de quando elas foram escritas, aplicadas nas organizações para os dias atuais? É que hoje nós temos organizações muito mais flexíveis, que têm que lidar com uma série de variáveis no ambiente, como por exemplo a economia, a tecnologia. A gente tem a saúde agora, né, que tem impactado diretamente no funcionamento das organizações. Então essa necessidade de se adaptar muito rápido em função das mudanças que ocorrem no ambiente à volta da empresa é uma das principais diferenças, considerando que as empresas lá naquela época eram um pouco mais engessadas, né? E o homem naquela época era visto mais como uma máquina. Era uma das principais críticas, inclusive, à teoria da administração científica, né? Que não era valorizado as relações sociais, o comportamento humano nas organizações. A pessoa era vista como uma peça de uma engrenagem que tinha que executar as suas tarefas para que a empresa pudesse produzir mais de forma eficiente e reduzir os seus custos produtivos. Inclusive tem um vídeo, não vai ter como passar esse vídeo na aula, né? Mas basicamente, se vocês buscarem, tem um filme do Charlie Chaplin que ele sai apertando o parafuso, né? E quando chega no final do expediente, ele está repetindo as mesmas atividades de quando ele estava na linha de produção. Tanto era o tempo que ele passava fazendo aquela atividade. Então era uma crítica à época, né? O funcionário, o colaborador, o empregado como uma máquina. Temos também a teoria da burocracia, né? Que eu sei que talvez muitas pessoas enxerguem isso como a vilã, principalmente das repartições públicas, né? Se você precisa de um alvará, por exemplo,
Você vai lá na prefeitura, tem indicações em razão da afinidade, da proximidade, né, da confiança naquela pessoa. Então, é uma forma da meritocracia se mostrar ali para as empresas e, naturalmente, torná-las mais eficientes. Às vezes não. Então, meritocracia é uma das discussões contemporâneas também, né? Algumas pessoas criticam, outras gostam, enfim. Quais foram as habilidades trabalhadas na aula de hoje? A tomada de decisão e o planejamento organizacional, porque quando você entende como as empresas devem funcionar, você está tomando uma decisão de como as atividades devem ser organizadas, e também planejamento, definir como essas atividades devem ser executadas, controladas. Então nós vimos ali a administração científica, né, através de alguns princípios, a organização racional do trabalho, a ênfase nas tarefas, né? Então, como que você vê isso nas empresas nos dias de hoje? Nós temos também a teoria administrativa, que envolve a ênfase nas estruturas, né? Planejamento, organização, direção e controle, dividir as empresas por áreas funcionais, comercial, segurança, contábil, financeira. Muito simples de olhar isso nas empresas atuais, e a teoria da burocracia, que são as diretrizes aí que norteiam as ações das organizações, ou seja, as normas, as regras, os padrões a serem estabelecidos. Certo? Encerramos aqui, agora nós temos a nossa live, então aproveite lá para fazer as suas perguntas e comentários. Nos vemos lá. Até mais. Tchau!